Antes de qualquer coisa, queria dar boa tarde aí a todos. Sejam todos bem-vindos, né, a mais um evento aqui do Follow On. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Felipe Marques e eu sou responsável pelo relacionamento e desenvolvimento de negócios entre grandes empresas e startups na Liga Ventures. E dentro deste assunto que vamos discutir hoje, né, pude atuar um pouco já há algum tempo em um fundo de investimento. E aqui eu estou hoje aqui com vocês para mediar esse painel de funding para startups, né, trazendo um pouco de uma visão de formatos e alternativas para captação, diante desse momento que a gente está vivendo hoje, né, do Covid-19. Mas esse e outros eventos que a gente está organizando estão acontecendo, são algumas ações do Follow On. Não sei se todo mundo conseguiu dar uma olhada, mas o que é Follow On? Qual é o objetivo? Esse termo Follow On é bem utilizado, para quem conhece bem esse mercado de investimentos, ele é bem utilizado quando queremos... Oi? Acho que cortou, né? Pronto, acho que voltou agora. Pronto, esse tema follow-on, né, ele é bem utilizado nesse mercado de investimentos, né? Quando a gente vai fazer um follow-on, a gente vai reforçar a nossa posição ou nossa crença em algum investimento, em algum negócio que a gente acredita, né? E aí, para isso, pensando nessa definição, né, e no cenário atual, o Follow-On está conectando empresas, governos, organizações e startups para acompanhar, apoiar e construir uma agenda positiva de inovação para a retomada. Ou seja, não faz sentido só a gente pensar, poxa, é um momento difícil para todo mundo, mas como é que a gente pode se preparar para essa retomada e não ter esse gap quando todo o mercado, né, todas as operações voltarem a funcionar. Então, pensando ainda nesse quesito, todas as terças e quintas, a gente está organizando eventos online aqui a partir das 17 horas, falando sobre o tema da semana. E aí, a cada semana, a gente vem abordando alguns temas. Nessa semana, a gente está abordando esse tema de funding para startups, né? E além desses eventos, quem quiser acessar aí o www.followon.com.br vai encontrar uma série de artigos, cases, infográficos e vários materiais. Tem um repositório de conteúdos que está sendo curado para trazer todas essas informações para quem quiser acompanhar aí o Follow On. E o Follow On, ele nada mais é do que uma iniciativa idealizada pela Liga Ventures, que conta hoje com mais de 90 parceiros em todo o Brasil. E esse número continua crescendo. Então, caso vocês que estão assistindo aí, que sejam corporações, que são startups, instituições de fomento, governos, etc., e queiram apoiar ou saber como ajudar, é só entrar em contato conosco através do site aí, o www.followon.com.br, tá bom? Todas essas ações vão ser pautadas por temas e áreas que estão sendo impactadas direta e indiretamente nesse cenário atual que a gente está vivendo, né? E as principais áreas que já está listada para abordar são varejo, né, educação, eventos, PMEs, saúde, entre outros. Eu só pediria, se possível, para Marcelo, o Eric, Gabriela e Humberto, se vocês puderem mutar, por enquanto, o microfone. E aí, quando vocês forem falar, vocês liberam o microfone. Porque acho que está chiando um pouquinho, tá bom? Pronto, perfeito. Muito obrigado. E aí, a rede, né, o Follow-On, quer estimular a importância de inovação e startups como um aliado para essa retomada. Ou seja, então a gente está pensando, pautando essa retomada, né, pensar nesse futuro, não só nesse momento presente, e a gente acredita que a inovação e startups podem ajudar nessa retomada. Todas essas ações vão ser voltadas para auxiliar nesses próximos passos as empresas, esses novos empreendedores e a construção do cenário futuro, né? Vocês estão aqui conosco
que tanto assistindo quanto os próprios painelistas, vocês também fazem parte dessa rede, então vocês podem sugerir novos temas através do formulário que existe hoje no site do Follow On, tá bom? Tanto quererem participar, ou seja, eu tenho uma startup, eu tenho uma corporação, faço parte de uma corporação, quero participar e apoiar esse movimento, como também sugerir temas e conteúdos para essa rede, tá bom? E por fim, além disso, né, convidar vocês para, nessa semana, como eu disse, a gente está fazendo esse de funding para startups, mas nós já temos diversos outros eventos que vocês já podem encontrar isso no site, né, no que eu acabei de falar, que é o followon.com.br. Mas na próxima semana vamos ter tanto dois eventos sobre soluções para PMEs, tanto apresentações de startups, como também uma rodada de discussão que nem essa aqui, para a gente abordar o tema. Mas também teremos transportes, entregas e educação à distância. E só queria pontuar aqui, né, que quem estiver no chat nesse exato momento, quando a gente começar a abordar os temas aqui, vocês podem mandar suas perguntas pelo chat, que a gente tem uma equipe que vai fazer toda a moderação e vai repassar aqui para a gente poder fazer as perguntas para os nossos painelistas, tá bom? E reforçar também, que não sei se vocês já viram, mas tem uma tarja amarela logo acima do chat, que tem um link para vocês acessarem uma planilha. O que é essa planilha, né? Poxa, a gente está fazendo um evento virtual, então dificulta um pouco essa interação e esse networking entre todos os participantes. Então, poxa, como é que a gente pode fazer com que esse networking exista ainda mesmo que virtual? Então a gente criou uma planilha que vocês podem colocar o nome, a empresa e o LinkedIn de vocês, porque aí vocês entre si podem se conectar e trocar conhecimentos, informações, ou até abordar posteriormente um dos nossos painelistas com dúvidas que não foram perguntadas aqui, enfim. Tá bom? E como eu disse, o Follow On, ele é uma iniciativa da Liga Ventures, mas com todos esses parceiros que estão apoiando, né, que estão co-construindo e co-realizando junto com a gente. Mas o que é a Liga Ventures em essência? Né? A Liga Ventures, ela conecta grandes empresas e startups para a geração de negócios. E hoje, nós temos uma série de grandes empresas que nós já fazemos esse tipo de atividade com elas, ou seja, nós ajudamos essas empresas a inovar, seja reduzindo custos, aumentando eficiência, criando novos serviços, desenvolvendo oportunidades, testando hipóteses, enfim. Tudo isso suportado por metodologia proprietária e que vem gerando muitos resultados. E para não ficar só falando aqui e a gente partindo aqui para o que realmente importa, que é o que todo mundo está esperando aqui nesse painel, então dar um início aqui, antes da gente começar o painel, eu queria agradecer a todos os parceiros, né, que esses mais de 90 parceiros em todo o Brasil que estão apoiando e divulgando esse evento, mas também agradecer principalmente os nossos convidados aqui que doaram e toparam participar e trazer esse conteúdo e conhecimento para todos nós aqui nesse painel. Então, começando aqui pelo Eric, né, então o Eric Federsen, que é hoje CFO e Head de Seleção da CRIA, a mãozinha aí, Humberto, e o Marcelo Sato, que é sócio da Stella Investimentos. Então, começando aí da esquerda para a direita, Eric, por favor, vamos ver se o pitch está em dia aí, um minutinho aí para você se apresentar rapidamente e falar um pouquinho da CRIA, né? Tá bom. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom, beleza. Então, eu sou o Eric, hoje eu sou CFO e Head de Seleção do CRIA. Do CRIA, eu sou, então, responsável por olhar a nossa interação com os empreendedores desde o início da nossa jornada com eles, até o final, em que a gente dá um term sheet para investimento. A minha experiência vem muito de consultoria também, trabalhei na McKinsey com projetos de transformação digital para serviços financeiros. Lá eu liderei a nossa iniciativa para aproximação com startups também, e apoio a startups. E hoje no CRIA, eu estou assumindo essa posição. Falando um pouco sobre o CRIA, a gente é a primeira plataforma de equity crowdfunding do Brasil.
A gente tem o objetivo de oportunizar grandes oportunidades de investimento para qualquer tipo de investidor. A gente opera muito como um venture capital, mas com operações online. A gente tem tese de investimento desde o seed até o pre-series A e series A, e agora tem focado também muito em fazer breeds agora na situação atual. Então, é um pouquinho disso, e agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigado, Eric. Gabriela, por favor, apresentar um pouco do que você já fez e apresentar um pouquinho do Brasil Venture Debt. Tá. Boa tarde. Tá todo mundo me ouvindo também? Sim, sim. Então tá bom. Bom, eu sou a Gabriela, eu na verdade hoje sou a CEO, né, e sócia fundadora do Brasil Venture Debt. Antes disso, na verdade, eu comecei minha carreira na Endeavor, então isso foi mais ou menos 2005, 2006, então acho que bem comecinho, quase pré-Venture Capital, eu diria, no Brasil. Eu liderei a área de prospecção da Endeavor por um tempo, fui cuidar do escritório da Endeavor no Rio, isso bem pré o modelo atual que existe na Endeavor de ter todos esses escritórios. Na época era só o Rio de Janeiro. Eu saí de lá também, fui direto para o Criatec 1, que foi uma das primeiras iniciativas de fundos de early stage aí que teve. Eu fui gerente nacional de portfólio do Criatec, então eu supervisionava, eram 7 escritórios na época, né, que a gente tinha, que é um pouco o modelo do Criatec, e eu era supervisora de tudo que passava dentro do portfólio. Foram 24 investimentos até eu sair, então tinha um portfólio bem relevante. Aí eu, na verdade, fui para fora fazer MBA e aí acabei numa oportunidade bem diferente. Eu fui para a Ásia e fui ser co-founder do negócio que era na Rocket naquela tempo, né? Era 2012, que foi ser um e-commerce generalista que era a cópia da Amazon, que foi vendida para o Alibaba em 2016. Aí, desde que eu voltei para o Brasil, me foquei bastante aí de começar a desenvolver esse projeto e hoje, desde agosto de 2019, ano passado, a gente está com o projeto já andando. Bom, o Brasil Venture Debt, ele é, na verdade, o primeiro projeto que tem no Brasil especificamente direcionado a Venture Debt, que é uma forma de dívida para as startups como uma solução não dilutiva para elas. Então, a gente oferece um capital bem relevante para as startups, para elas conseguirem executar planos de negócio sem a necessidade de ficar eternamente no equity. Nós somos super complementares ao equity, deixando bem claro que a gente não vive sozinho, né? Nenhuma startup vai viver exclusivamente de dívida. Mas é uma solução boa, seja entre algumas rodadas de equity, para ela efetivamente aumentar um pouco o seu valuation, ou a gente conseguir efetivamente alavancar a própria rodada, fazendo com que o valor do dinheiro que entra na própria rodada seja maior e não cause tanta diluição dos sócios. Perfeito, perfeito. Humberto, por favor. Acho que você está mudo ainda, Humberto. Agora está normal. Agora sim. Boa tarde a todos. Inicialmente agradeço a Liga aí pelo convite. Eu sou Humberto Leite, eu represento o Banco do Nordeste aqui em São Paulo, tendo como função principal a captação de novos negócios, né, considerando que São Paulo é um mercado bem mais desenvolvido que o Nordeste, que é o foco de atuação da empresa que eu trabalho, né? O Banco do Nordeste é um banco público federal de atuação regional, né? Então a nossa área de atuação é o Nordeste do Brasil, o Norte de Minas e do Espírito Santo. Então é em prol do desenvolvimento dessa região que o banco foca todas as suas ações. Dentro desse perfil de desenvolvimento, o banco, há um pouco mais de 3 anos, criou o Hub de Inovação, o Hub de Inovação Banco do Nordeste, né, localizado, nós temos uma base em Fortaleza, uma em Recife e uma em Salvador, e a partir do Hub a gente começou a ter um olhar especial para a questão de inovação, e mais recentemente, inclusive para startups, né, sempre, inclusive, no que diz respeito a linhas de financiamento, né, que vai ser objeto aí de uma apresentação mais adiante. Então é isso. Estarei aqui para passar algumas informações. Perfeito, obrigado, Humberto. Marcelo, por gentileza.
Bom, boa tarde a todos, né? Sou Marcelo. Hoje, atualmente, sou sócio da Stella Investimentos, né? Contando um pouco do meu background, assim, eu já, acho que, assim como muitos, já fui empreendedor, né? Tive uma startup de educação há algum tempo. Passei pela jornada inteira que muitos querem fazer, né? Fui investido por um fundo que foi assim que eu conheci a Stella, né? Foi o fundo que investiu na minha startup. Depois eu fiz um deal com o Universo Online, vendi a empresa para o Universo Online, fiquei um tempo dentro do UOL como head de algumas operações, né, de tecnologia e finanças. E depois que eu saí, obviamente, do UOL em 2017, vim ser sócio aqui da Stella Investimentos junto com o Edson e a Laura, né? Contando um pouco da Stella, nós somos uma casa hoje de Venture Capital realmente pura, né? O nosso grande negócio hoje é fazer investimentos em companhias em troco de equity, né? E assim como acho que a Gabriela colocou, o ecossistema acho que no Brasil maturou bastante e cada vez mais a gente tem visto aí vários players entrantes, né? E tem se tornado assim um mercado super saudável para a captação de recursos para as empresas. Perfeito. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Eric, Gabriela e Humberto. Então, sem mais delongas aqui, né, para a gente poder começar o nosso bate-papo, então eu queria começar aqui, eu dividi em algumas temáticas aqui, né, que a gente poderia abordar aqui nessa conversa. Queria falar um pouco do impacto aqui que vocês estão visualizando aqui a partir dessa crise que estamos vivenciando. Como é que vocês enxergam hoje o impacto no funding das startups nesse momento de crise? E aí, enfim, Eric, Gabriela, por favor. Eu posso começar aqui. Eu acho que do ponto de vista das startups, né, começando, acho que no momento de crise, em que sempre acaba afetando empresas de formas diferentes, né? Então, a gente vê uma separação muito clara entre empresas que são muito mais afetadas pela situação de redução da demanda, da base de demanda delas, e outras empresas até que podem vivenciar um aumento de receita. Então, a resposta de como é que impacta o funding de cada empresa depende da empresa que a gente está falando. Mas, se a gente for falar assim, no mercado geral, o que mais preocupa é que acaba sendo que runway é um imperativo nesse momento, né? Claro. Acabam tendo muitas startups que não estavam se preparando para esse momento e estavam com, por exemplo, processos de captação em andamento, e existem muitos term sheets que acabam caindo nesse momento, então isso é um momento muito sensível nesse sentido. Mas, do lado do CRI, a gente vem notando até um aumento da demanda por startups buscando captação para fazer para conseguir superar esse momento, chegar até a próxima onda de crescimento de forma saudável. E o que a gente vê é muito uma mudança no perfil das captações. Acabam sendo captações muitas vezes menores, para preservar um pouco do capital da empresa, né, do cap table da empresa, tendo em vista que, óbvio, o apetite é menor, o câmbio impacta, então acaba impactando, de certa forma, os valuations no mercado. Então, as captações acabam sendo menores e se torna muito importante fazer uma captação de forma inteligente. Então, adicionar a captação junto com outras formas de financiamento, o próprio venture debt. Isso são coisas que a gente tem trabalhado muito com as empresas para criar a estratégia correta de captação para cada perfil de empresa e de como ela está sendo impactada pela crise. Perfeito, perfeito. Gabriela, você quer completar alguma coisa? Claro, acho que a gente tem um papel um pouco diferente, bem complementar, que nem eu falei, né? A gente, de maneira geral, a gente não é equity, né? Então, nós não somos parte aí dos tomadores de decisão que está acontecendo sobre esse lado. O pessoal, obviamente, consegue falar melhor.
Mas o que a gente tem sentido de feedback dos próprios fundos é que está todo mundo, no momento, segurando um pouco o seu próprio caixa, né? Porque, obviamente, você tem duas situações. Você pode entrar e apostar em novas empresas, ou você pode efetivamente entender um pouco o que está acontecendo para poder apostar nas próprias empresas do portfólio, né? Isso é uma coisa que a gente vai ver no decorrer do tempo, quem são as que vão se dar melhor, mas todo mundo, ao mesmo tempo, vai passar por uma época bastante difícil, né? Então, a gente está sentindo um pouco muita gente que estava com proposta na mesa de funding novo, tendo essas propostas rescindidas ou adiadas. O que eu acho também que a gente tem que só colocar um pouco de perspectiva, que eu acho que a gente está numa situação muito difícil ainda, que é esse processo da quarentena, né? A gente está num processo de muita incerteza, a gente não sabe se isso é mais 2 semanas, se isso é mais 2 meses, e obviamente o tamanho do impacto disso dentro do mercado e tudo vai variar muito, né? Então acho que no momento também está todo mundo esperando para ver, para ter um pouco de noção melhor do que efetivamente vai acontecer. O que a gente tem visto muito do nosso lado são empresas bastante saudáveis, empresas tipo em super crescimento, muita gente super capitalizada, querendo efetivamente ter um pouco de segurança mais na sua estrutura de capital. Tem muita incerteza aí do que vai acontecer na liquidez do mercado agora, nesse momento e também pós a quarentena. Então, acho que é um momento que todo mundo está querendo olhar, ver o que é disponível e efetivamente conseguir ganhar essa segurança, porque a gente nunca sabe como é que vai ser efetivamente o dia de amanhã nessa situação do funding, né? E eu acho que eu vi uma frase super interessante hoje do Colin West, da Kaufman Foundation, falando que no momento o mercado não precisa de unicórnios, precisa de camelos. Então, são os caras que agora vão precisar camelar um pouco para sobreviver e efetivamente voltar ali na frente mais forte, né? A gente, do nosso lado, está apostando muito nas empresas, a gente está fazendo agora, realmente, a gente está soltando muitos term sheets e estamos super com apetite para investir, porque nós somos bastante... temos uma visão muito positiva de que passando essa fase que a gente fala que é uma fase de arrebentação, as empresas que sobreviverem tendem a se dar muito bem e a crescer muito, né? Momentos de crise são momentos de oportunidade, ninguém sabe efetivamente tomar oportunidades que nem empreendedores e startups. Acho que está mudo, Felipe. Eu estou te ouvindo, acho que está no mudo. E agora? Agora sim. Estão me ouvindo? Pronto, a gente brinca lá em Pernambuco, defendendo o folclore brasileiro, que a gente busca as mulas sem cabeças, ou então a cabra da montanha, porque a cabra da montanha sobe qualquer dificuldade, qualquer barreira. Mas bora lá, Humberto, você quer complementar alguma coisa? Assim, por parte do Banco do Nordeste, né, a gente tinha acabado de lançar uma linha de crédito aí específica para startups, né, que é o FNE Startup. A gente ainda tem um grande portfólio, né, porque é uma linha muito nova e dentro de um mercado que não tem tanta tradição em startup, né? Na verdade, esse é um dos objetivos da nova linha, é desenvolver esse mercado de startups dentro da região Nordeste, né? Levar startups para lá e também incentivar os empreendedores locais a empreender. Assim, na verdade, a crise ela afeta todos os setores, não só pequenos empreendedores, mas todos os setores foram afetados. O Banco do Nordeste, ele como um banco de desenvolvimento, ele continua apoiando, né? A questão do fund, ele não teve impacto, a gente continua com o mesmo fund para apoiar os empreendedores. Claro que para algumas atividades que talvez o impacto seja maior, a análise de risco ela vai ser mais apurada, né? Mas também enxergamos que nesse momento de crise, principalmente no mercado de startups, a gente vislumbra aí uma série de novas oportunidades que se abrem, né? Então, talvez esse vai ser o momento de alguns empreendedores começarem a tirar do papel aí algumas ideias que efetivamente não estavam paralisadas. Então, na parte do Banco do Nordeste, nós, como eu disse, não temos ainda um portfólio de projetos apoiados, né, por ser uma coisa muito nova,
questão de 2, 3 meses que estamos operando com a linha, mas estamos bem confiantes que vamos conseguir apoiar muitos empreendedores aí. Pronto, perfeito. Sato, você gostaria de completar com a visão de um VC, de um Venture Capital? Claro, do nosso lado aqui de Venture Capital, né, um pouco disso, acho que em tese a gente não mudou nada do processo ainda, né, então realmente o que a gente tinha de term sheet assinado, a gente continua com os processos de due diligence, obviamente super engajados com o processo de investimento, obviamente as oportunidades que a gente hoje vislumbrava, né, e ainda não tinha nada assinado, a gente gostaria de entender com o founder o que vai acontecer com esse contexto todo, né, então tem uma mudança de contexto global e, obviamente, isso vai ser afetado, né? Então, o grande exercício que a gente está fazendo hoje, né, com todas as empresas que a gente tem no pipeline, é justamente isso, né? Frente a esse novo contexto, o que isso te influencia, né? Mas, a priori, a gente tem ainda super apetite e é um pouco, até complementando o que todos falaram, é um momento hoje de oportunidade, né? Então, a gente sabe que desses momentos de crise surgem grandes empresas e a intenção é justamente fazer essa seleção dentro das telas, né? Obviamente com esse contexto, essa lupa adicional, mas a princípio todos os processos continuam funcionando dentro do nosso dia a dia. Perfeito, perfeito. Obrigado, pessoal. Foi mais para dar um overview, né, da visão de vocês aqui do cenário. Mas entrando agora um pouco no que cada um de vocês fazem, né? O que aconteceu dentro de casa, né? Houve alguma mudança na estratégia ou nas condições que vocês tomaram, enfim, algum segmento vocês consideraram que, poxa, está mais elegível hoje, que não era antes? Como é que vocês enxergam isso para dentro agora? Então, Marcelo, você foi o último, agora o primeiro aqui, por favor. Tá ótimo. As telas, de princípio, né, a gente hoje não tem um screening de mercado setorial, né, o que eu quero dizer com isso? A gente não tem uma preferência setorial, a gente é super agnóstico com relação a setor de investimento, tanto setor quanto modelo de negócio, né, então, de novo hoje, obviamente, né, existem várias questões que acho que no primeiro momento existem setores super afetados de forma até positiva e negativa, né, mas isso, no primeiro momento, não muda a nossa tese de investimento, a gente continua olhando para tudo. E, de novo, o que a gente gostaria de olhar é um pouco essa questão, qual que é o planejamento pós-crise, né, pós-corona, porque tem hoje, obviamente, setores que são positivamente impactados com aumento de demanda, isso por si só é algo muito bom, mas a gente gostaria de olhar isso no longo prazo, né? A gente sabe que pós-corona vai ter um novo normal, né? E o que a gente chama de novo normal vão ter tendências de comportamento que vão modificar, né? A gente hoje está mais preocupado com o que isso tudo vai trazer de mudança de comportamento, né? Aí, sendo até um pouco mais tangível, né? Como que isso muda até setores como wellness, né? Coisas que antes tinham pouco potencial, hoje passam a ter mais potencial, né? A gente vê cada vez mais o governo tendo que aprovar várias questões regulatórias que antes demoravam muito tempo para aprovar, que nem prescrição médica, telemedicina, né, coisas que ficavam tanto no âmbito de conselho quanto no âmbito regulamentar por muito tempo parado. E isso está começando a ser tendo que ser aprovado, né, meio que a toca de caixa. De um lado é bom, porque isso destrava várias questões que traziam um obstáculo para empresas que gostariam de estar nesse setor, então são coisas que a gente começa a olhar com uma lupa diferenciada, porque a gente tem menos barreira regulatória, né? E de outro lado, o que a gente vê como que a gente consegue olhar para tudo hoje que está sofrendo mudança de comportamento, né, como teletrabalho, telemedicina, né, e o que vai surgir dentro das próprias companhias já existentes que podem aproveitar esse tipo de benefício, olhando, obviamente, um cenário pós-crise, né? Não agora, no momento inicial, mas o que as empresas poderiam oferecer nessa linha. Não, perfeito, perfeito. Então, já puxando um pouco para o Humberto. Humberto, a gente conversou um pouco, né? Vocês fizeram agora, nesse momento, algumas adaptações, né? Se você puder comentar rapidamente, que tipo de mudanças acabou que esse momento forçou o Banco do Nordeste, no caso, a fazer alterações? Muito bem, assim, só dar um contexto geral sobre
qual o fund que a gente utiliza, né? O Banco do Nordeste, ele tem como principal produto o financiamento de longo prazo, né? Financiando aí os setores diversos da economia e empresas de qualquer porte, né? A gente já tinha uma linha voltada à inovação, mas tendo como público-alvo empresas de um mercado mais consolidado, empresas mais estruturadas, e efetivamente startups não tinha uma linha de crédito assim mais específica, né? A startup ela tinha mais dificuldade em obter crédito bancário, né? Então, pensando nisso e muito em função dos conceitos, né, que o hub de inovação levou para dentro do banco, né? O Banco do Nordeste criou o FNE Startup, né? O FNE Startup ele é um recorte do FNE Inovação. Só deixando claro aí, FNE é a linha de crédito que a gente tem, é o funding que a gente tem, é o fundo onde o governo federal coloca recursos e o Banco do Nordeste operacionaliza. Então, desde janeiro, a gente passou a operacionalizar essa linha chamada FNE Startup, que é voltada basicamente aí para pequenas empresas mesmo, para MEI e MPE. O FNL tem condições assim de crédito bem atrativas, né? Então é bem adequado para o pequeno empreendedor que precisa de um apoio maior. Ele foi lançado em janeiro e já em função da crise, o que é que o banco fez? Ele já melhorou a condição principalmente de garantia, né? A garantia bancária normalmente é um colateral que é sempre exigido, né? Nos financiamentos. O banco tinha uma política de que crédito até 50 mil só exigia garantia pessoal, não exigia garantia real, e em função da crise, esse limite foi dobrado. Então, financiamentos de até 100 mil reais, atualmente eles podem ser obtidos só com a garantia pessoal, só com aval de pessoas. Ou seja, acima disso, então precisaria de uma garantia mais forte. Então, essa foi a grande mudança que impacta as startups, né? Esse público aqui que a gente está discutindo. A linha ela continua nas mesmas condições, como eu disse, né? Ela tem condições bem atrativas do ponto de vista de prazo e de custo, né? Um custo hoje que que se aproxima a 4% ao ano. Então, é um custo bem adequado aí para quem está começando, precisa desse apoio inicial. O que realmente mudou em função da crise, como eu disse, foi a questão da garantia, que com certeza vai inserir aí uma série de empreendedores, de pequenos empreendedores que não estavam conseguindo se enquadrar em função dessa exigência anterior. Então, perfeito, obrigado, Humberto. Então, já agregando outra pergunta aqui agora, como é que vocês, passando um pouco agora para a Gabriela, como é que vocês têm apoiado, né, essas startups, Gabriela? Você comentou que não, ou seja, apoia startups que, de alguma forma, tenham tido um aporte, tem uma parceira aí de Venture Capitals e tal, mas como é que vocês têm apoiado nesse momento, né? As startups têm feito follow-ons, têm feito, dado suporte a quem vocês já aportaram, como é que vocês têm ajudado nesse sentido? Bom, acho que bem na linha do que o Marcelo falou, a gente continua, por exemplo, empresas que a gente tinha compromisso de tranches, a gente continua super alinhado, não estamos, por exemplo, revendo termos dessas empresas, assumindo que elas efetivamente estão dentro dos covenants, e estão efetivamente dentro do que a gente havia combinado, então isso continua do nosso lado. Em termos de funding específico, a gente obviamente, se tem empresas no portfólio que possam fazer sentido agora, a gente obviamente consegue conversar e existe sempre a possibilidade. A gente tem um perfil, acho que bastante diferente do Humberto aqui no Banco do Nordeste, que a gente dá cheques bem mais altos, tá? O nosso cheque mínimo é o de R$1 milhão e a gente chega até 13 milhões de reais, quase 14 na verdade. Então, assim, a gente entra no processo também em que a gente consegue
que nem você falou, fazer os follow-ons ali dentro e a gente consegue, se for preciso e fizer sentido, aumentar em empresas que estão indo bem. Então, isso a gente continua super aberto. Em termos de novos negócios, a gente obviamente está um pouco mais criterioso hoje, mas eu acho que o critério é um pouco menos, vamos ligado às empresas, porque acho que sob essa perspectiva a gente obviamente sempre foi muito criterioso. A única coisa que a gente está avaliando um pouco é nível de risco. A gente entende obviamente que startups um pouco menores, mais novas, têm efetivamente um risco maior, e no momento em que o mercado está apresentando todo esse nível de risco, no momento a gente está olhando um pouco mais para empresas um pouco maiores, um pouco mais robustas, que a gente acha que estão um pouco mais prontas para efetivamente enfrentar a crise. E que nem eu falei, a gente está nessa visão agora até a gente saber onde é que é a quarentena, né? Assim que a quarentena acabar, a gente vai conversar também internamente e ver como é que faz sentido continuar. Mas acho que assim, a gente está ajudando quem precisa também de alternativas de funding, se a gente conseguir ajudar. Acho que, obviamente, aquela história, a gente é crédito, a gente não é equity, né? Então, a gente tem um papel muito mais passivo, efetivamente, do que o pessoal que faz equity. Acho que também faz parte do nosso papel, acho que tem que existir essa diferença, né? O credor não é igual ao sócio, mas da maneira que a gente pode, a gente tem efetivamente colocado os empreendedores em contato, e efetivamente, só que de uma maneira, eu diria que a gente trabalha um pouco mais reativo, quase, do que ativo, no sentido de que a gente não entende, ou a gente com certeza não pode colocar coisas para o empreendedor, a gente não está em conselho, a gente não tem poder de voto, então realmente o nosso posicionamento é um pouco diferente. Entendi, bacana, obrigado, Gabriela. Eric, por favor, você poderia dar sua visão, né? Como é que vocês estão dando suporte para essas startups ou para o portfólio de vocês, enfim. Sim, o CRIA, ele tem essa característica de ser o equity crowdfunding, mas a gente, como eu falei, opera muito como um venture capital também. A gente tem uma área de portfólio management que a gente vem acompanhando todo o nosso portfólio de startups. Do ponto de vista de negócios, a gente continua também, todas as startups que estavam no nosso pipeline continuam avançando, a gente não está fazendo menos negócio, o nosso apetite, pelo contrário, ele tem só assumido uma característica diferente. A gente tem dado, inclusive, um fast track em algumas teses de startups, que eu posso falar um pouquinho mais, mas olhando do ponto de vista das startups que a gente já investiu, a gente tem feito uma conversa que a gente já tinha começado até um pouco antes de passar por todo o nosso portfólio, entendendo a realidade delas, um pouco de situação da empresa, o que pode acontecer em termos de runway, se as fontes de receita diminuírem muito, e quais são as opções de financiamento que essa startup tem. A gente sempre suporta startups também para possíveis follow-ons, só que essas startups passam de novo para o nosso processo seletivo, tendo em consideração a bagagem, o vídeo de como é que foi a evolução dessa startup desde que a gente investiu nela pela primeira vez. Mas do ponto de vista de negócios em si, seleção, a gente também tem avançado de olhar para essa crise um pouco do propósito de como o equity crowdfunding pode ajudar nesse momento. A gente acredita que momentos de crise, como já falaram, são momentos de oportunidade, mas também são momentos de movimentos sociais, de pessoas investirem em projetos que eles acreditam que têm propósito. Então, nesses tipos de negócio que, de alguma forma, atuam na crise, tanto do ponto de vista de saúde, quanto do ponto de vista de efeitos secundários da crise, ou são bons negócios, mas que, por algum motivo, foram impactados no running, e a gente está fazendo um programa de fast track para investir mais rápido nessas empresas, inclusive com um commitment prévio de investidores, com foco nessas rodadas de bridge. Então, é um pouco de como a gente está apoiando as startups. Não, perfeito, pessoal. Obrigado. Então, para dar uma modificada um pouco aqui, bora puxar algumas perguntas aqui do pessoal do chat aqui. Tem o César Rabelo aqui, que ele pergunta para o Eric como as outras camadas de investimentos recebem empresas que passam por um equity crowdfunding.
Aqui a resposta depende muito de como o equity crowdfunding e a empresa em conjunto conseguiram explorar o potencial da rede. A gente acredita que bons negócios são bons negócios em qualquer etapa do investimento que eles tiveram. E se a empresa está conseguindo tirar um bom valor de um conjunto de 100, 200 investidores, isso, pelo contrário, só aumenta o valor da empresa, aumenta a atratividade para rodadas futuras. O CRIA, como isso é tão central para o modelo de negócios do equity crowdfunding, a gente se preocupa muito em gerenciar bem a governança de investimentos para quando esses investidores entram na empresa. Então, a gente usa a plataforma de governança, tecnologia que foi desenvolvida para toda a parte do cap table management, de reporting R&I, de reporte para investidores. E se tudo isso sendo bem feito, tanto do ponto de vista de governança, de participação no cap table, quanto do ponto de vista de relacionamento com investidores, só tem a gerar mais valor e gerar mais atratividade para rodadas futuras. A gente acha que são rodadas mal feitas que podem gerar qualquer tipo de problema no futuro. Não, perfeito. A próxima pergunta aqui é do César Concone, que gostaria de saber da Gabriela, em quais estágios de investimento vocês participam, Gabriela? Desculpa, você pode repetir a pergunta? Posso sim. Em quais estágios de investimento vocês participam? Né? Em estágios de startups, né? A gente, na verdade, começa a partir de um modelo que a gente fala, a empresa já tem que estar na fase do scale-up, né? A gente entende que dívida não é o modelo certo para empresas que ainda estão no MVP, que ainda estão criando produtos. Então, a gente entra em empresas a partir de um estágio em que elas efetivamente, eu falo, estão fazendo mais do que elas já sabem fazer. Então, obviamente, dão bastante mais segurança para a gente como credor. E a gente entende também que é importante essa segurança do lado do empreendedor, né? Se ele está pegando uma dívida no momento em que ele não tem um produto estruturado, isso obviamente também é muito mais risco para ele, né? Então a gente tenta fazer bastante esse equilíbrio. A gente tem muito a posição de que a gente tem que ganhar junto com o empreendedor. Porque uma coisa interessante é que a gente tem um componente variável na nossa taxa, né? A gente tem uma taxa fixa e a gente tem um negócio que a gente chama kicker, que é um componente variável que depende do sucesso do negócio, né? Então faz toda parte do nosso lado também ter certeza que aquela dívida cabe no modelo, cabe no tamanho da empresa e não vai criar um problema versus ser uma solução, tá? Em termos de estágio, o nosso threshold mínimo é uma empresa que fatura aí pelo menos uns 300 mil de MRR ou alguma coisa perto de 4 milhões no ano anterior, se não tiver receita recorrente, mas o nosso foco maior, principalmente hoje, naquele processo que a gente está falando da gente tentar diluir um pouco o risco nesse modelo, nesse momento, e tentar primeiro sondar um pouco o que está acontecendo. A gente está focando em empresas que faturam mais ou menos acima de 20 milhões de reais no ano, e a gente vai até empresas que faturaram 90 milhões de reais no ano anterior, então já num processo bem growth, tá? Perfeito, perfeito. Agora, uma pergunta aqui para o Marcelo, né? Os fundos estão observando as startups, uma pergunta da Cláudia Amaral. Os fundos estão observando as startups que estão imediatamente atuando no combate ao Covid e podem se consolidar durante a crise e acelerar pós-quarentena? De novo, a gente, como fundo, né, a gente não quer ser oportunista, obviamente, por conta da situação, né? Independente de ter empresas hoje que atuam ou não com Covid, elas sempre serão, né, nosso foco, tá? Obviamente, a gente olha nesse contexto geral o que vai acontecer pós-Covid, né? Então, e muita coisa que a gente tem feito hoje, né, as perguntas, as provocações para os empreendedores é justamente isso, né? Hoje, passando todo esse momento de crise, quais são as suas ações que a gente chama ofensivas? No primeiro momento, acho que a gente tem uma ação defensiva que é proteger caixa, isso todo mundo deve estar fazendo, mas a segunda provocação que a gente sempre faz, não só para as empresas que a gente vai investir, mas para quem está no portfólio, quais são as ações ofensivas que você vai ter pós-crise, né? Que aí, o que gera essas ações ofensivas é como que você vai crescer mais rápido e mais eficiente com relação aos concorrentes. Então, a gente olha isso no âmbito geral, e não só empresas que momentaneamente, né, estejam atuando para, de alguma forma, ajudar nesse contexto do Covid. Tá? É assim que a gente olha o mercado como um todo hoje.
Perfeito, perfeito, perfeito. Uma pergunta aqui mais geral para todos vocês aqui, começando pelo Humberto aí. Como as startups podem buscar se capitalizar diante do cenário atual e qual atitude de captação elas devem ter para a retomada? Desculpa, Felipe, só de repetir que falhou aqui. Posso sim. Como as startups podem buscar se capitalizar diante do cenário atual e qual atitude de captação devem ter para a retomada? Na verdade, por parte do Banco do Nordeste, né, como eu falei, o nosso perfil é uma empresa, são empresas menores, né, que demanda aí um fundo de menor volume, né? Então, como é que a gente analisar isso aí? A gente tem como foco as empresas que já têm um plano de negócio validado, que está em processo de validação. Então, para o Banco do Nordeste, o empreendedor que venha buscar recursos, a gente precisa aí de um plano de negócios que efetivamente represente uma possibilidade de receitas futuras, né? Essa é uma... E de uma forma mais palpável. Então, eu diria que no que diz respeito a buscar crédito, buscar funding por meio de crédito, isso aí, um plano de negócios que seja palpável e que represente aí uma possibilidade mais concreta de receita futura, né? Perfeito. Marcelo, você quer comentar um pouco essa pergunta também? Como é que você acha que elas podem se capitalizar nesse cenário atual ou para retomada, né? O que a gente tem falado muito, né, para as empresas é que, obviamente, assim, é um cenário diferente, né, então questão de timing é importante. O que eu quero dizer, né, acho que o cenário talvez não é que o dinheiro acabou, né, mas provavelmente todos têm que levar em consideração que vai demorar um pouco mais de tempo, né, então o que a gente tem falado bastante hoje é na ação defensiva como proteger caixa, né, e aí, por incrível que pareça, para a Venture Capital agora, a gente meio que mudou o foco, né? Não que a gente não esteja mais preocupado com o crescimento, mas isso é um segundo momento que a gente esteja pensando, né? Hoje é olhando sobrevivência. Então, o que você tem que fazer hoje para proteger caixa e, obviamente, ter sobrevivência? Acho que tendo isso como mente, processo de captação pós-crise tende a voltar ao que era o normal de antes, né? Porém, a gente tem falado muito, né? Empresas hoje que estão nesse momento de crise e realmente precisam de captação agora, talvez Venture Capital não seja o principal fonte de recurso para isso. E a gente tem empresas hoje no portfólio que, de alguma forma, a gente está procurando colchões, então, né, são momentos de fazer uma bridge ou algum tipo de financiamento intermediário que garanta essa transposição desse período, né? Então é muito assim que a gente tem visto, né? Qual que é até o veículo certo hoje para procurar investimento para as empresas. Então, aproveitando também esse gancho, Eric, você acredita que pulverizar, né, justamente nesse momento, né, pulverizar um investimento com múltiplos, uma captação, né, com múltiplos investidores, isso pode diluir o risco, pode ajudar nesse momento atual? Eu acho que, ponto de vista de risco, né, pulverizar, que dividiria o risco seria pulverizar o número de empresas que tu está investindo, né? Então, o equity crowdfunding, ele tem essa vantagem por ele ser uma via democrática de investimento para boas oportunidades de negócio com tickets de entrada muito baixos. Então, a partir de R$500, qualquer pessoa conseguiria ter acesso a deals que, de outra forma, só como investidor profissional, acima de R$1 milhão em capital investido, conseguiria acessar. Dessa forma, consegue pulverizar todos os investimentos deles, uma carteira de investimentos, realmente. Uma carteira de investimentos consegue diminuir muito mais o risco, consegue colocar uma empresa que vai fazer educação à distância, de certa forma é pró-ciclo nesse momento, pode também investir numa plataforma que nem o Waze, apesar de não ter carros na rua. Então, a diversificação é um ponto, sim, que é importante nesse momento, e do ponto de vista de mais investidores entrando na empresa,
eu volto no ponto que eu falei antes sobre movimentos nesse momento de crise. Qualquer empresa, e a gente vê muitas empresas que estão aplicando para o CRIA, nesse momento encontrando entre aspas, uma vocação diferente. Viu que o produto delas, de alimentos, poderia, de alguma forma, servir para servir hospitais e isso ajudar no momento da crise atual. Então, elas encontram uma oportunidade para uma vocação diferente para o produto delas. E tendo o respaldo de 100 embaixadores da marca, 200 embaixadores da marca, com certeza ele consegue potencializar muito mais a forma como ele vai conseguir sair dessa crise e talvez até se beneficiar e ajudar mais nesse momento do que se fosse com poucos investidores. E a gente sempre defende um mix, de uma certa forma, nesse perfil de qual é o número de investidores que vai trazer. Então, o cap table, em certos casos, a gente acredita que equity crowdfunding não é para todo mundo, é para quem realmente tem o potencial de gerar valor através da sua rede, mas ele também deve ser de uma forma um Pareto, no sentido de que é bom tu ter poucos investidores que vão te trazer um smart money realmente muito forte, abertura de portas muito bons, mas ao mesmo tempo é bom tu ter uma rede de investidores que vai vai falar sobre a tua marca, vender o teu produto e abrir portas onde tu não tem hoje. Então, é um pouco isso como eu vejo a diversificação nesse momento. Não, perfeito. Agora, puxando um pouco para o lado da Gabriela, né? Sobre Venture Debt, Gabriela, uma pergunta aqui do Francisco Jardim. Por que este instrumento de financiamento de startup tão utilizado nos Estados Unidos ainda é raro aqui no Brasil? Faz sentido para os founders que conseguem equity também? Acho que o ponto aqui no Brasil, né, é que a gente tinha um problema base de taxa de juros base, né? A gente sempre teve historicamente uma taxa de juros base muito alta e, obviamente, para você colocar o risco de dar dinheiro para uma startup num instrumento de crédito, isso efetivamente inviabilizava um pouco o custo desse instrumento, né? E acho que conforme essa taxa aí base começou a cair, começou a estabilizar, isso começou a fazer sentido e começou a efetivamente gerar um produto que a gente entendia que tinha mercado e que efetivamente fazia sentido, tá? Esse mercado hoje nos Estados Unidos, ele é um mercado, ano passado, de 10 bilhões de dólares, tá? É um mercado bastante representativo. A maioria das estimativas colocam que ele é algo próximo de 20% de todo o ecossistema de venture capital dos Estados Unidos. Então, é um valor bastante representativo que vem de um histórico muito grande de empresas americanas se alavancando, né? Acho que justamente pela situação da taxa de juros dos Estados Unidos, as empresas americanas são muito mais habituadas a se alavancarem. E isso efetivamente entendo que é uma coisa um pouco mais nova aí no ecossistema brasileiro, né? A gente veio, eu acho que uma coisa importante dizer é que, assim, aos poucos, eu acho que no último ano, principalmente, né, surgiram diversos modelos de dívidas para as startups, e vários deles têm propósitos diferentes e modelos diferentes, né? Você olha, por exemplo, financiamentos de bridge, são muito diferentes do nosso perfil. O nosso dinheiro, ele não é um dinheiro só para te levar até o equity, não é um dinheiro que vai vencer ali na entrada do equity e você ter que fazer esse desembolso para pagar toda a dívida, né? A gente efetivamente tem um propósito de colocar isso como uma dívida de longo prazo, que a empresa vai conseguir carregar, conseguir pagar em parcelas para não se descapitalizar demasiadamente. Então, a gente efetivamente oferece o que a gente fala que é uma solução não só para te segurar num caminho curto, mas para você efetivamente conseguir executar o seu business plan. A gente acredita muito que a gente é dinheiro para crescimento e não um dinheiro intermediário. Mas acho que o ponto todo a respeito de como é que a gente trabalha com equity, a gente literalmente tem certeza que a gente não sobrevive sem o equity. Empresas, para efetivamente terem as taxas de crescimento que eles têm, tem que ter uma composição entre dívida e equity saudável. Acho que a ideia toda é a gente conseguir alavancar o crescimento, mas a gente não entende que nós somos somos suficientes se a gente for a única pessoa ali dentro, tá? Então, a gente gosta de empresas que já têm histórico de captação de equity, a gente topa entrar na própria rodada, que nem eu falei, é um instrumento que ajuda os sócios a se diluírem menos
que obviamente deixa os sócios muito alinhados e consegue levar eles ali para as futuros rounds com um cap table um pouco mais saudável, que a gente sabe que sempre faz sentido lá na frente. Tá bem empolgado aqui. Temos muitas perguntas aqui, então pedir para vocês se a gente pudesse ser mais sucinto aqui, mas bora lá. A Tamara Schmidt aqui, como vocês acham que a crise irá impactar as fintechs early stages no processo de fundraising, por exemplo? O que você acha aí, Marcelo? Do nosso lado, acho que a gente não tem. Acho que a crise vai impactar todo mundo, né? Obviamente, falando de fintech, vai estar englobado num contexto geral. O que a gente tem visto talvez seja isso, né? Hoje, talvez o founder que esteja procurando, né, captação para um curto intervalo de tempo, isso sempre vai ter, né? E a gente, como Astela, a gente tinha uma premissa que para nós era muito importante ter um relacionamento longo, né? A gente nunca ia investir numa empresa se a gente conhece ela faz 2 meses, né? Então, de fato. Para nós isso nunca foi novidade, né? Mas a gente sempre vê empreendedores hoje que precisam fechar deals daqui 2 meses, senão o caixa acaba, né? Eu acho que o contexto do corona só vai tornar isso um pouco mais evidente, né? Então, o que a gente vê, independente do setor, é isso. Toda vez que você for procurar um funding, eu acho que isso é um processo de planejamento, né? Você tem que começar a fazer isso minimamente 1 ano antes do dinheiro acabar, né? Não adianta ficar olhando num horizonte pequeno, porque isso pode ser um problema. E o contexto do corona, obviamente, vai intensificar isso, porque realmente é aquilo que eu falei, acho que todo mundo que tinha projetos de investimento de curtíssimo prazo, né, tendem a demorar um pouco mais para fazer essa aplicação do capital, e isso vai impactar, acho que não só a fintech, como qualquer outro setor dentro desse ecossistema de startups. Perfeito. Trazer aqui um pouco uma pergunta agora da Bárbara Oliveira. Na visão de vocês, né, qual é o runaway ideal para uma startup nesse momento que estamos vivendo? Passar um pouco aqui para o Humberto e posteriormente para o Eric. O que é que vocês acham? Conseguiu, Humberto? Pronto. Eric, então, enquanto o Humberto ajusta o microfone dele, qual a sua opinião aí em relação a isso? O momento ideal, o runaway ideal aí para essas startups no momento que estão vivendo? Bem, a gente tem conversado muito com as startups nesse sentido. Vai depender um pouco do risco, né? Quanto maior o risco de exposição a efeitos de uma crise piorar, mais running tu vai querer ter para se precaver. Mas nesse sentido, a gente tem sugerido em torno de 12 a 18 meses de runway. Quanto mais, melhor. Acima de 18, talvez também já não faça tanto sentido, porque também tem que proteger o capital, já passa a ser ineficiência de gestão do teu cap table. Então, depende um pouco desse modelo, também depende qual é a tua projeção de demanda, como é que ela está sendo impactada, né? Se tu vai projetar que tua receita está muito influenciada, e uma sugestão que a gente está fazendo é fazer essa análise por cenários, fazer um cenário de que a receita da startup vai ir praticamente a zero até o final do ano. Depende, de novo, do setor da empresa. Mas, nesse sentido, o runway de 12 a 18 meses acaba sendo o ideal também. Perfeito, perfeito. Humberto, você conseguiu ajustar seu som aí? Eu tenho uma... Não, então pronto. Vamos seguir, então, aqui do lado de cá. Gabriela e Marcelo, que é uma pergunta do Rafael Ock. Gabriela e Marcelo, sou CEO de uma health tech que teve um aumento de demanda e que está captando. Qual a melhor forma de apresentar a startup para vocês e quanto tempo leva, em média, o período de captação, aí, de análise e captação com cada um de vocês, né? No Venture Debt e no Venture Capital?
Gabriela, se você puder começar, por gentileza. Bom, a gente, na verdade, para conseguir passar, acho que pode mandar um e-mail para a gente, né? O e-mail é debt, brasilvd.com.br, né? Então, você pode mandar um e-mail dando um alô, a gente vai mandar um formulário para você preencher, para a gente entender um pouco mais como é que é o modelo da sua empresa e a gente entender se encaixa efetivamente no nosso, na nossa estrutura ou não, tá? Em tempos de timing, a nossa avaliação é razoavelmente rápida, lembrando que a gente só investe em empresas que já têm um venture capital ou um institucional bem forte no cap table, tá? Então, a gente entra num processo em que a gente já entende que essas empresas têm uma governança já um pouco mais instituída, e isso é o tipo de coisa que dá um pouco mais de segurança para a gente, tá? Então, em termos de análise, a gente consegue ser veloz, a gente precisa de uma validade de informação bem grande, principalmente financeira, tá? Mas a gente consegue, tendo todas as informações na mão, soltar um term sheet razoavelmente rápido, 15 dias, mais ou menos. Depois disso, a gente entra num processo de diligência mesmo, em termos de como credores, a gente quer olhar ali os riscos financeiros, como é que está efetivamente a parte de passivos da empresa. Então, a gente tem uma due diligence jurídica, a gente tem uma due diligence contábil, que anda em paralelo com a estruturação dos documentos, tá? A nossa estruturação dos documentos é o que mais demoram 60 dias, tá? Oficialmente, a gente está dentro de um fundo constituído, isso tem que ser aprovado pela B3, tem que passar por administrador, então tem um pouco do custo Brasil aí para a gente conseguir efetivamente trabalhar e fazer esse desembolso. Bom, alô? Acho que o Felipe caiu aqui, mas só complementando, né, a questão do tempo aqui do lado das telas. De novo, isso não é nada com relação ao contexto, né, mas tela a gente preza bastante com um relacionamento de longo prazo, né. Na média, a gente hoje, entre o primeiro contato de um founder até o nosso processo finalizar de investimento, e finalizar investimento quer dizer dinheiro no caixa da empresa, hoje a gente tem uma média de 6 a 8 meses. Tá? Esse é o nosso horizonte de processo de investimento. E passa por todos os processos regulatórios, né? A gente também é um fundo hoje no Brasil, e a gente precisa passar por todos os processos de due diligence, estruturação de contrato, né? Anterior a isso tem uma análise inicial dos sócios e o envio do term sheet. Em média, esse processo inteiro fica nessa casa de 6 a 8 meses para fazer o investimento. E, obviamente, assim, obviamente, a gente gosta de falar com todos os empreendedores, né, quem hoje gostaria de falar conosco, né, e enviar um deck, né, ou ter algum tipo de informação adicional da Astela, o nosso e-mail é astela@astelainvest.com, né, pode entrar em contato que a gente, de qualquer forma, responde a qualquer tipo de questionamento, né, perguntas relacionadas a esse processo de investimento na Astela. Não, perfeito. Obrigado, Marcelo. Acho que partindo agora para o encerramento, né, a gente já passou um pouco aqui dos horários, mas tinha bastante pergunta, mas indo para o encerramento, né, muitas mudanças estão acontecendo nesse cenário atual, mas o que vocês acham que, passando por esse período crítico, que vai permanecer como um aprendizado ou como uma boa prática que acabou surgindo em decorrência desse período? O que a crise trouxe de bom, digamos assim, na tua opinião, Eric? Eu acho que vão ser algumas coisas. O primeiro ponto é uma prova de fogo para o teste de resiliência aos founders. Eu acho que no final vão sair da crise realmente os founders bons, founders que realmente conseguem passar por um momento difícil, que é aquele que vai ser lembrado pelo resto da vida daquela empresa, com certeza. Eu acho que resiliência, para mim, seria o primeiro ponto, e eu acho que o segundo ponto, com relação à retenção de talentos, agora, nesse momento, vai ser extremamente importante. Outros pontos mais secundários, eu acho que, com certeza, trabalho à distância, as pessoas vão saber conseguir trabalhar de forma online, e olhando do ponto de vista do equity crowdfunding, como comunidades conseguem apoiar projetos que são importantes para o momento que a gente está vivendo.
Acho que seriam esses principais pontos. Perfeito, perfeito. Humberto, você consegue dar a sua opinião nesse momento? Sim, o Felipe tinha travado aqui, mas alguém colocou aqui que eu apertasse o botão verde, resetou e eu consegui destravar o microfone, né? Perfeito. Muito bem. Acho que da parte do Banco do Nordeste, né, fica um aprendizado grande, né? Acho que a crise aí abriu uma série de oportunidades para pequenos empreendedores. Da parte interna do banco, eu acho que a gente enxergou que os processos precisam ser mais céleres, de forma a apoiar mais efetivamente esses pequenos empreendedores que nos procuram. Perfeito, perfeito. Marcelo, você quer comentar um pouquinho? O que é que ficou de aprendizado na tua opinião? Está mudo agora, Felipe. Marcelo, você quer comentar um pouquinho o que é que ficou de aprendizado, na sua opinião, nesse momento de crise, enfim? Claro, não vou dizer nem que é um aprendizado, né, mas talvez isso era sempre foi e vai ser um mantra das telas, né, a gente preza bastante por eficiência, né, obviamente a gente quer buscar crescimento, que é grande mindset de Venture Capital, mas eficiência é algo que a gente sempre pregou nos nossos portfólios, né, e o que é uma coisa que a gente sempre buscou era, putz, você tem que ter um plano algum dia de break-even. Pode ser que não tenha a próxima rodada, pode ser que o dinheiro não venha. Obviamente, no contexto de hoje, deu ruim para todo mundo, né? Então, a gente nunca pensou isso acontecer com 100% do portfólio. Mas é um plano que a gente sempre pediu para o founder ter na manga, que, se necessário, tem que pôr ele em execução, né? Então, eu acho que esse é um grande aprendizado que todos deveriam fazer, né? Sendo startup ou sendo empreendedor, né? Acho que o dia a dia, assim, acho que na abundância de capital, não vou dizer que é fácil, mas de alguma forma você consegue ter essas alavancagens, mas em momentos difíceis você tem que ter um plano de entrar no normal de crescimento e barra sustentação, barra sobrevivência, né? Então, acho que pode ser um grande aprendizado que todos deveriam seguir olhando daqui para frente. Não, perfeito. E na tua opinião, Gabriela? Acho que você quer citar algum tipo de aprendizado que vai perdurar posterior à crise? Eu acho que o pessoal ali conseguiu sumarizar bem, mas acho que de maneira geral eu concordo aí muito com o Marcelo. Acho que a questão é agora, tipo, viver momentos fáceis e crescimento tem um mindset. Agora que você tem que viver um modelo de crise, você vai criar um outro mindset e vai gerar uma quantidade diferente de skills, né? Então, é um modelo que, às vezes, falo que empresas estão muito crescendo, fica fácil de você não se preocupar tanto com a linha de baixo, né? Porque, que nem o Marcelo falou, tinha funding, eles têm uma super preocupação aí com eficiência, mas não é necessariamente a realidade de todo o mercado de venture capital. E acho que o pessoal agora vai efetivamente começar a procurar outros modelos aí para efetivamente chegar num EBITDA positivo. E acho que o pessoal talvez vai começar a se preocupar um pouco mais com a questão do cash e prever um pouco antes, né? O pessoal manteve aí, Marcelo também mencionou que às vezes o pessoal procura dinheiro com pouca antecedência e isso dificulta. Acho que agora todo mundo vai começar a entender que coisas imprevisíveis podem acontecer e você tem que começar a antecipar isso para se posicionar bem. Não, perfeito, perfeito. Então, a gente já passou um pouquinho do tempo, né? 10 minutinhos aí. Então, para os últimos recados, eu estou vendo que algumas pessoas estão perguntando um e-mail, né? Que vocês comentaram. Então, a gente vai ficar de tarefinha. A gente vai enviar um e-mail, né? Como últimos recados aqui, a gente vai enviar um e-mail. Esse vídeo está sendo gravado para todo mundo. Vocês podem assistir ele posteriormente. Para acessar esse vídeo, é só ir no nosso site, o www.followon.com.br. Nós vamos amanhã enviar um e-mail com a pesquisa pós-evento, né, para saber a opinião de vocês, o que, é que vocês acharam do evento, mas também vai junto desse e-mail o link da planilha de networking. Se vocês não botaram ainda os contatos, o LinkedIn, o nome de vocês, coloquem, né, para vocês poderem se conectar e fazer o network posteriormente, e aí a gente envia tanto o LinkedIn aqui dos nossos painelistas, como também esse contato aí, esse e-mail para vocês submeterem as propostas de vocês ou apresentarem as suas startups, tá? E
também, em relação a isso, queria agradecer a todos os parceiros, né, os mais de 90 parceiros em todo o Brasil que estiveram presentes, que continuam nos apoiando em todos esses eventos, essas ações, os conteúdos que estão sendo gerados, mas também agradecer aqui aos nossos 4 painelistas, o Marcelo, o Eric, o Humberto e a Gabriela, por ter doado um pouquinho do tempo de vocês e ter passado um pouco de conhecimento. Foi rápido aqui, a gente poderia conversar por várias horas aí sobre investimento, que com certeza ainda tinha muitas perguntas. E, por fim, só comentar que nós vamos ter na próxima semana mais 2 eventos, né? Que um vai ser o Pitch and Pizza de soluções para PME na terça-feira, e na quinta-feira nós vamos ter o painel, que nem esse daqui, de soluções para PMEs. Ou seja, na terça-feira nós vamos mostrar algumas soluções que estão ajudando pequenas e médias empresas nesse momento de crise, né? Elas vão se apresentar, fazer um pitch para vocês, e na quinta-feira nós vamos ter um painel, uma rodada de discussão sobre esse cenário e sobre essas soluções que estão surgindo aí para as pequenas e médias empresas, tá? Enfim, então, para vocês ficarem atualizados e acompanhar o que está acontecendo, é só seguir o nosso site, né, www.followon.com.br, e as redes sociais da Liga, que também estão na planilha de network, enfim. E agradeço a todos aí, uma boa noite, pelo tempo de vocês terem participado até agora. Obrigado, Marcelo, Eric, Humberto e Gabriela. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado, pessoal. Boa noite a todos.